What's up, my friends? How have you been? E aí, meus amigos, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem e espero que vocês tenham gostado aí da nossa introdução de hoje, né? Hoje a gente tem como tema da nossa aula, da nossa segunda aula da semana, Oh My God, atravessando o deserto. Então, sejam bem-vindos. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com vocês, de estar aí através do seu celular, do seu notebook, e agradeço muito a confiança e a oportunidade que vocês estão me dando de ajudar vocês aí a sair da escuridão do inglês. Lembram quem assistiu a aula de ontem? Vocês estão saindo do the darkness of English into the light, para a luz. E hoje eu comecei aí com vocês. Vocês viram 2 vídeos introdutórios falando de desert e depois de love. E é o que a gente vai tratar na nossa aula hoje. Espero conseguir abordar esses temas com vocês e aprender inglês e o vocabulário relacionado a isso. Ontem eu espero que você tenha saído da sua darkness of English, da sua escuridão do inglês e tenha vindo para light of English. E hoje você viu aí a questão do desert, né? Do deserto. E você está nesse deserto do inglês? E você que lê a Bíblia, conhece a Bíblia e precisa sair do deserto do inglês da Bíblia, porque você precisa usar a Bíblia em inglês, precisa aprender ou ensinar a Bíblia em inglês, você está nesse deserto? Então, gente, hoje a gente vai tentar sair um pouco desse deserto do inglês, já preparando vocês para conhecer melhor o inglês com a Bíblia. O deserto pode trazer muitas dificuldades, é claro, né? Os desafios, né? Porém, ele também pode trazer uma grande oportunidade para você. Se você está aqui nesse momento, é porque você sabe o que você quer, né? Você quer sair desse deserto do inglês. Assim como quem estava ontem quis sair do the darkness of English, da escuridão do inglês. E se você está aqui, parabéns. É o primeiro passo, você querer sair desse deserto do inglês, dos problemas que não falar inglês, que não conhecer inglês podem trazer para você. Né? Você está aí na sua caminhada, no trabalho ou nos estudos, e você se vê na necessidade de saber o inglês, e mais especificamente, né, saber a Bíblia em inglês, e você vê que não sabe, você se depara num deserto. Mas aí você começa a buscar, e você encontrou aí, né, a Ed Idiomas, o curso Oh My God, para te ajudar a sair desse deserto. Então, quantas pessoas, como talvez você, ou que você conheça, já nos passaram por esse momento, né? Está ali no desert, no deserto, de não saber o que fazer para aprender o inglês e sair dos problemas, das dificuldades que o não falar inglês pode trazer para você. E no caso mais específico, o não conhecer a Bíblia em inglês pode trazer para você. Você está nessa situação? Conhece alguém que esteja? Então, eu estou aqui para te ajudar nesse sentido. E eu vou mostrar para você agora, já, um depoimento de uma ex-aluna minha, uma ex-aluna da Ed Idiomas, que ela estava no deserto. Sim, ela estava no deserto. Essa aluna, ela estudou o curso completo, né, de idiomas por cerca de 3 anos, né? Fez o curso do básico até o avançado, chegou bem jovem, saiu uma moça da escola e ela atravessava um deserto. Né? O deserto para ela, o inglês para ela, não saber o inglês para ela era um deserto muito grande. Ela veio para nossa cidade, vindo de uma outra cidade, de uma outra escola, não conhecia ninguém na escola e precisava do inglês e não gostava. Isso que é interessante. Talvez essa também possa ser a situação. Ela não gostava de inglês, não mesmo. Tinha bloqueios, tinha problemas e tinha traumas. Era um verdadeiro deserto o inglês para ela. E eu vou te mostrar agora o depoimento dela para você ver que a gente conseguiu ajudá-la a sair desse deserto. Hi, my name is Maria Fernanda, and I first joined ED because I was having some trouble in school with English. I had just moved from a different city, from a different school, and before I started there, I used to hate English, like really hate. But when I finally did, ED turned on a feeling inside me that made me want
to learn English. I began to saw that English isn't that monster that most of the people think it is. And after that, I only have to thank Ed because it changed my entire life. English became one less problem for me to deal with because I simply liked it. Well, that's it. I hope that story inspires someone. Bye. Viu, my friends? Gostaram? Então, essa é a Maria Fernanda, né? Estudou com a gente um bom tempo e pelo depoimento dela, você vê que ela hoje fala inglês fluentemente e eu posso garantir para você que ela trabalha com as 4 habilidades, ela tem as 4 habilidades desenvolvidas. Quem viu a nossa primeira aula, se você não viu, assiste, tá? A nossa primeira aula está disponível aí ontem, que eu falei da importância de você desenvolver as 4 skills, as 4 habilidades, escrever, ler, ouvir e falar em inglês. Hoje a Maria Fernanda ela fala, ela escuta bem, ela escreve, ela lê e ela estava no deserto. O inglês dela estava na escuridão, saiu um pouquinho, foi para o deserto e saiu do deserto também. Vocês viram aí que ela hoje fala inglês fluentemente e, o mais importante, ela não gostava, não tinha afeição com o inglês, mas ela conseguiu superar isso. E isso é possível, né? Estou mostrando para você que é possível. Se você está aqui, é porque você pode, claro, atravessar esse deserto do inglês e, mais interessante ainda, atravessá-lo aprendendo ainda o inglês que está escrito na Bíblia, né? Então, pessoal, a gente já vai continuar a nossa aula agora partindo de onde a gente parou na última aula, na aula de ontem, né? E é muito importante porque eu falei para vocês na última aula sobre a importância do spaced repetition, da importância da repetição espaçada. Então, eu não podia deixar de começar a nossa aula de hoje sem revisar o que nós vimos ontem. Então, isso é importante para você revisar e não esquecer e memorizar e fixar na sua mente o que você estudou. Então, ontem, olha só, agora sim, vocês estão vendo aí, coloquei aqui para a gente revisar este vocabulário que nós estudamos ontem, vocês lembram? Este vocabulário foi ensinado para a gente desenvolver o versículo de John 3:16, João 3:16, né? Que é o versículo mais importante da Bíblia, né? E nesse vocabulário a gente tinha essas seguintes palavras. Vamos repeti-las novamente? Vamos comigo, pessoal? Vamos lá, ó. Bible, book, gospel, chapter, verse, okay? Very nice. John, God, love, give, son, believe, him, eternal, life, and preach, right? So these words, we studied them yesterday, right? We studied these words yesterday. A gente estudou essas palavras ontem. Do you remember the meaning of them? Eu também ensinei essa palavra. What's the meaning? Essa frase, né? What's the meaning? O que significa? So, what's the meaning of Bible? Né? O que significa Bible, né? No caso aqui eu estou trabalhando com a tradução, mas eu podia explicar Bible também quando você vai atingir um nível já pré-intermediário, isso é super importante. A gente vai adotando um ensino já monolíngue, ou seja, a gente para de traduzir, para de usar um pouco o português e passa a usar somente o inglês. Então, por exemplo, eu posso falar, se pergunta assim, what's the meaning of Bible? Se eu sei falar português, eu vou falar a tradução. The translation of Bible is Bíblia. Ok? The translation of Bible is Bíblia. Mas quando alguém te pergunta, what's the meaning of Bible? Né? Qual que é o significado de Bíblia? Se a pessoa não fala português, não dá para você traduzir. Oh, Bible is Bíblia. Well, but I don't speak Portuguese. I don't understand. So you have to explain. Então você tem que explicar. Bible is the most important book in the world, and in this book você tem Word of God, Palavra de Deus. In the Bible, books, Genesis, Revelations, John, Mark. In the Bible, you have the information about Jesus, right? Então você vai começando a falar palavras em inglês que tem a ver com a Bíblia para a pessoa entender, Bible, então é a Bíblia, né?
Então você também tem essa estratégia, e essa estratégia ela é ensinada por mim e pelos meus professores, né, idiomas e também no curso Oh My God. De início a gente trabalha assim com translation, né? Mas depois quando a pessoa te pergunta what's the meaning, o que significa, a gente explica o que uma palavra significa usando outras palavras em inglês, ok? Como eu creio que a maioria hoje é basic English, né? Pode ser do inglês básico, a gente trabalha com a translation, não tem problema. Mas não é legal ficar com translation do começo até o final do seu curso, do seu aprendizado, não. De início a gente usa o ensino bilíngue e depois a gente vai só usando o monolíngue, ou seja, toda a aula 100% em inglês. Então, só para a gente revisar de ontem para não esquecer, né? Bible, Bíblia, book, livro, gospel, evangelho, chapter, capítulo, verse, versículo ou verso, John, João, God, Deus, love, amor ou verbo amar, give, dar, son, filho, believe, acreditar, him, ele, eternal, eterno ou eterna, life, vida e preach, que é pregar, né? Então essas palavras todas você consegue, deixa eu levantar aqui para vocês verem, entender o versículo, the verse 16 in chapter 3 in the book of John, right? So John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Right? Sabendo esse verse, esse versículo, através das palavras que a gente aprendeu aqui agora, é só você identificá-las, né, e traduzir, entender o que está falando, você vai poder o quê? Preach. Preach. What's the meaning of preach? Preach is speak. Speak. Falar. Speak the word of God. Falar a palavra de Deus. Você sabe esse verse now in English? Now you can preach. Você pode pregar. Você pode falar a palavra de Deus. Né? Preach the gospel. Pregar o evangelho. Preach the gospel. Preach John 3:16. Você vai pregar João 3:16. Né? Por quê? A partir do momento que a pessoa entende, né, com a ajuda do Holy Spirit, do Espírito Santo, o que esse verso significa, aí sim a vida dela com Cristo provavelmente vai estar muito próxima e conectada. Ok? Então, for God so loved the world, pois Deus amou, né, o mundo, that he gave his only son, que ele deu seu único filho, that whoever believes in him, para todo que nele crê, should not perish, não pereça, but have eternal life, mas tenha vida eterna. Ok? Então a gente fez o quê? Partiu das palavras separadas do vocabulary, né? Das palavras separadas, e vimos elas inseridas no verse, no versículo. E aí você entende todo o versículo. Uma outra possibilidade que a gente faz isso também é já pegar o versículo, verse, e tirar as palavras do versículo, né? De início a gente começa do vocabulary e passa depois a ver o vocabulário inserido no versículo, ok? E essas palavras, pessoal, que vocês já aprenderam ontem, revisamos elas hoje, para vocês não esquecerem. Olha só, God, Deus, você usa no seu dia a dia. Believe, né? Acreditar, você acredita no dia a dia, né? Você que é vascaíno, do you believe that Vasco is going to be a champion? Você acredita que o Vasco vai ser campeão? Really? Né? Quem está me vendo de outros países, eu sou aqui, de outros países e de outras cidades, eu sou aqui do Rio, né? Então, aqui, né, o Vasco era líder, follow the leader. But do you really believe? You believe that Vasco is going to be a champion? Você acredita, né? Você tem que realmente ask God, né? Pedir para Deus, né? Brincadeira, meu amigo vascaíno que está me acompanhando aí, não tem problema não. Nem vou falar o time que eu torço não, tá ok? Só para dar um exemplo que você pode usar todas essas palavras no seu dia a dia, né? Believe, God, life, love, né? Do you love your wife? Do you love your children, your son, your daughter? You love your job, you love God, Jesus. A gente vai falar um pouco de amor hoje também, né? Vocês viram que no nosso vídeo introdutório a gente saiu do deserto e foi falar
de amor. A gente vai voltar depois e falar um pouquinho também, ok? Então, dando continuidade na nossa aula de hoje, pessoal, olha só. Vimos o vocabulary ontem, revisamos o vocabulário hoje, e agora a gente vai entrar nessa situação aqui, olha só, usando a gramática, né? Vocês lembram como se diz gramática em inglês? Falei para vocês ontem. Grammar, ok? Grammar means gramática, ok? Do you have problems with grammar? Vocês têm problema com gramática? Many people have problems with grammar. Muitas pessoas têm problema com gramática, né? Então eu coloquei aqui, usando a gramática, ontem eu comentei que o importante é a gente tratar da grammar in use. O que é isso? É a gramática no uso, ela tem que fazer sentido. Não adianta você saber a regrinha, depois dessa palavra eu uso isso, mas you don't know when you use it. Você não sabe quando você usa. Então, eu vou te apresentar agora essas duas palavrinhas aqui, ó. Acompanhem comigo. Essa primeira aqui, ó, repitam, must. Repete aí, must. E essa segunda aqui, should. Should, né? Ok? Então, primeiro eu não vou traduzir o que elas significam. Eu só vou falar que quando você usa essa palavrinha, must ou should, você indica isso daqui. Quando você fala must, você indica que algo é very important. Or it's necessary. Or no choice. What's the meaning of choice? Escolha. You have no choice. Right? You must. You must respect your father. You must respect your mother. Ok? You must. Ok? Respect. Parece com português, né? A palavra cognata. Respect. Respeitar. Então, o que eu estou falando? You must respect your father. You must respect your mother. Do you understand? Ok? The idea of must. Agora, o outro. Should. Olha só. Should já não é uma questão de que é algo very important. But it's a good idea. It's a good idea. Right? It's a good idea, but it's not necessary. Alright? And you have choice. Remember, when you use must, quando você usa must, you have no choice. Você não tem escolha. But when you use should, you have some choice. Você vai ter alguma escolha, né? Agora eu falo assim, you should go to the doctor. What's the meaning of go? Go é ir. You should go to the doctor. É uma boa ideia, né? É necessário que você... não é tão necessário, but you should. Se você não for, ok. Você tem uma outra opção. Né? Você está com uma dor de cabeça forte, but you should go to the doctor. É uma boa ideia. Se você não for, you take an aspirin. Você toma uma aspirina. But you should go to the doctor. Ok? Agora, se eu vejo que o caso é muito sério, you must go to the doctor. You must. Você não tem escolha. Or you go or you die. Né? Você vai ou você morre. Né? Então, eu estou vendo que o negócio é sério. Então, você viu que eu não traduzi must e não traduzi should, mas você está entendendo a ideia de quando que usa um? Sem falar, eu estou ensinando o uso da gramática aqui para vocês. Né? Então, quando você está lendo alguma coisa, ou quando a pessoa fala com você, you must, opa, you have to understand, que é muito necessário fazer aquilo. Se a pessoa fala com você, you should, então, you should go to the doctor, não é tão necessário. Agora, olha a diferença, ó, you must respect your father. Você tem a obrigação ali de respeitar o pai. You should respect. Você deveria, mas não é tão... Não é uma opção. A palavra de Deus fala sobre isso. We must respect our parents. Nós temos que respeitar os nossos pais. Entenderam a diferença quando você usa must e quando você usa should? E geralmente depois do must você tem que colocar um outro verbo. Must o quê? Eu falei, ó, must respect. Should o quê? You should go. Tem dois exemplos. Se eu usar a negativa, é só colocar o not depois. Agora olha a diferença.
You must respect your parents. Mas agora eu falo, you must not smoke in the classroom. Smoke here. Smoke. Okay, smoke. You know smoke? Right? Smoke. You must not smoke. Must, it's very important, it's necessary. Must not, prohibition. Yes, that's the word, prohibition. That's the point. If I use must not, it's like a prohibition. Prohibition. It's forbidden, right? You can say forbidden, right? Forbidden. É proibido, ok? That's the idea. Deixa eu baixar aqui para todo mundo poder ver. Must not, prohibition. Must, sozinho, né? What is the idea? It's an idea of, let's think about that. It's an obligation, right? You must, it's an obligation. You must not, it's a prohibition. It's forbidden. Proibido. Então aqui, onde eu tô, you must not smoke. Não pode, proibido. Do you understand? Se eu falo you should not, right? Eu tô falando que não é bom fazer, mas é recomendável, né? Dá uma ideia de quê? De advice, de suggestion. Eu gosto melhor aqui, vocês vão entender, ó. Suggestion. Uma sugestão. You should not smoke. Se você entra num lugar, tem a plaquinha lá do cigarrinho cortado, né? You must not. Né? Proibido. Entenderam, então, a ideia de must e should? Ah, Ed, ok. Tá, vou deixar aqui. Agora, eu separei aqui para vocês 4 versículos bíblicos em que você, na Bíblia em inglês, né? A Bíblia em inglês que eu costumo usar é ESV, English Standard Version. É uma versão do inglês padrão usado nos dias de hoje. Isso é importante também. Então, o linguajar é do inglês moderno. Nesses versículos, olha que interessante, que Paulo escreveu à igreja de Corinto, né? Quem conhece a Bíblia aí, quem não conhece, na cidade de Corinto, ali, quando Paulo escreveu para eles, falando de Deus, do que Deus queria, do que Cristo queria, o pessoal estava meio dividido, estava tendo uns desentendimentos, né, acerca de liderança, o pessoal fazia umas coisas erradas, fazia umas coisas estranhas, tinha muita discussão quando Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Então, Paulo falou sobre o que o povo lá daquela época ali tinha que fazer ou não. E na hora lá, ele escreveu algumas coisas que o povo... Olha só, voltando aqui o que a gente está estudando. Ele escreveu muitas vezes o que era very important, que era muito importante para o povo fazer, o que era necessary for the people to do, e o que o povo no choice, não tinha opção de fazer diferente. Mas em alguns momentos, Paulo também escreveu dizendo, ó, é interessante que você faça isso. É uma boa ideia. Ó, faz, mas talvez não seja necessário, mas é interessante que se faça, caso precise. Faça isso, mas pode ser que você tenha uma choice. Então ele escreveu esses 2 tipos de texto para o povo de Corinto. E você percebe isso quando você vê em alguns desses versículos aqui, né? 2 Coríntios, você tem second, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui legal, mas acho que tá bom tamanho, tá, gente? Olha só o que Paulo escreve aqui. You also must help us by prayer, so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many. Olha só aqui, ó. Must help. Help. What's the meaning of help? Help is the verb ajudar. Então, Paulo diz para aqueles ali da igreja de Corinto que eles must help us by prayer. Esse us aqui significa nós, né? Paulo e aqueles que estavam junto deles. You also, você também must help.
Então, você acha que quando Paulo escreveu You must help, ele disse que era uma boa ideia ajudá-los em prayer, em oração? Ou ele quis dizer que era muito importante ajudá-los em oração? Isso que eu estou falando. Olha a interpretação aqui no caso do inglês. Né? Vem escrito com must. Né? A versão traduzida do grego é must. Então, Paulo quis dizer que era muito importante que as pessoas ajudassem ele em oração. Era necessário, because he used must, porque ele usou must. O pessoal não tinha outra opção. A gente tem que ajudar a gente em oração, né? Para a gente ser abençoado aí nessa peregrinação do Evangelho. Olha o outro versículo. 1 Corinthians chapter 10, verse 9. We must not put Christ to the test, as some of them did and were destroyed by serpents. We must not. Agora o Paulo usou must, só que usou not. O que eu falei que é o not mesmo? Quando você usa, must, sozinho, dá a ideia de obligation. Obrigação. But when you use must not, you have an idea of prohibition. Tem uma ideia de proibição, não pode. E Paulo escreveu, You must not put Christ to the test. Você não pode. Uma boa tradução é não pode, não deve. Mas a ideia é o quê? É muito importante que você não faça isso. É proibido put Christ to the test. O que é o verbo put? Pôr, colocar. O quê? Christ to the test. Colocar Cristo em xeque, em teste. Né? É uma referência até ao livro de Numbers 21, né? Números 21, que o povo lá no Old Testament, no Antigo Testamento, o povo estava começando a murmurar, a reclamar de Deus. Puxa, a gente segue esse Deus não faz o que a gente quer, não nos dá as bênçãos e tal. Tinha um pessoal ali naquela igreja de Corinto que estava meio que assim, pô, mas esse Cristo que a gente segue, e olha que tudo que está acontecendo, essa situação, se esse Cristo é assim, por que as coisas não são desse jeito? O pessoal começou a colocar Cristo em teste. Ora, então Paulo falou, You must not put Christ to the test. Se você realmente believe, o que é believe que a gente aprendeu? Acredita, You must not put Christ to the test. É bem isso que está escrito aqui. Veja que Paulo não usou should. Porque se Paulo tivesse usado should aqui, You should not put Christ to the test, Paulo estaria dizendo o quê? Não é necessário botar Cristo em xeque. Você tem uma opção de, às vezes, dependendo da situação, colocar em teste. Não, Paulo não te deu essa opção, não deu essa opção. Né? You must not put Christ to the test. Por isso, a diferença entre should e must aqui. Terceiro versículo. 1 Corinthians chapter 7, verse 2. But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. This is interesting, right? This is very interesting. Olha o que Paulo escreveu. But because, por quê? Ou por causa, né? Because of, melhor por causa. Por causa do quê? Temptation. Olha só, as palavras cognatas parecem com o português. Temptation, tentação. Por causa da tentação do quê? Da sexual immorality. As duas palavras parecem com o português. Sexual immorality. Da imoralidade, o quê? Sexual, porque tinha isso na época, né? Ali naquela igreja, ali naquele povo, uma imoralidade sexual muito grande. Então Paulo falou, olha só, por causa das coisas relacionadas ao sexo que não são morais, Paulo escreve, each man, cada homem, should have, what's the meaning of have? Qual o significado de have? Ter. Então, cada homem should have, deveria ter, his own wife, sua própria esposa. And each woman, e cada mulher, her own husband, seu próprio husband, marido. Olha só, wife, esposa, husband, marido. Mas Paulo aqui não usou must, porque ele não é aqui algo obrigatório. Ele diz que por causa da temptation of sexual immorality,
Porque a tentação da imoralidade sexual era tão grande, por causa disso, né? O pessoal não cair nessa imoralidade sexual. No caso aqui, um homem ter várias mulheres e uma mulher ter vários homens, por causa disso, Paulo sugeriu, vamos dizer assim, né? Should have, olha aqui, should, é uma boa ideia, né? É uma opção, it's a choice that each man, cada homem, should have his own wife, and each woman has or have her own husband. Por quê? Porque se o homem consegue resistir a essa temptation from sexual immorality, se ele conseguir resistir a isso aqui, ó, temptation, sexual immorality, ok, então ele não precisa ter a sua esposa. Se a mulher consegue resistir, ok, ele não precisa ter o seu marido. Se eles conseguem resistir, ok, então não necessariamente se casem. Por isso que você tem a opção. Se você conseguir resistir, ok, alright, don't marry, não case. But if you're not, por causa dessa tentação, you should marry. Você deveria se casar e ter a sua única wife e o seu único husband. Então olha a diferença aqui. Should, porque você tem a option, choice. Agora o último versículo. 1 Corinthians chapter 7 verse 9, sorry. But if they cannot exercise self-control, they should marry. For it is better to marry than to burn with passion. Olha só, ele continua, né? Ele falou lá no versículo 2 e agora ele continua. But if, palavra importante, ó, se they cannot, they aqui é quem? O homem e a mulher, se ambos, cannot exercise self-control, se eles não conseguem exercise, exercitar o quê? Ó? Self. Vocês tiram selfie. Mentira. Selfie. O que é selfie? Selfie vem dessa palavra aqui, ó. Self, in English. Self significa auto. Né? Então, quando você tira selfie, você tira uma foto de você mesmo. Né? Você tira uma foto sozinho. Você auto tira foto. Então, por isso que selfie vem dessa palavra aqui, ó. Self. Então, o que é self? Self-control. Autocontrole. Então, se você não consegue exercitar o self-control, Paulo escreve, they should marry. They should marry. Ó, é uma boa ideia. It's a good idea. Né? É uma escolha de você o quê? Marry. Casar. Né? Uma boa tradução para should é deveria. Então, case. You should marry. Né? Por que é should e não must? Porque ele fala, ó, se você não consegue exercitar o seu autocontrole. Se você consegue, you don't marry. Você não precisa casar. Entendeu? A ideia de if, should. Sem falar de gramática, eu estou explicando gramática para vocês. Quando você usa o should, quando você usa o must. Do you understand? Né? Se fosse obrigação, isso aí Paulo teria usado must. Mas ele colocou a condição aqui, a recomendação naquele caso. Né? Depois ele complementa, né? For it is better to marry than to burn with passion. Pois é melhor casar do que queimar em paixão. Né? Burn with passion. Burn é queimar e passion é paixão. Né? Do que você queimar e cair as tentações e as coisas ruins que esse sentimento de paixão pode trazer, né? Em casos extremos, principalmente naquela época da questão da sexual, né? Que a gente falou, immorality. Então, pessoal, olha só, em 4 verses, em 4 versículos, eu mostrei para vocês o uso de must e o uso de should. Eu decidi primeiro mostrar must e should, que são duas palavras muito importantes que aparecem muito na Bíblia. Você escuta, então, you must. Um cara chega para você, ó, you must. Opa, é porque eu tenho que fazer. You must not. Opa, é porque é proibido. You should. Ok, é uma boa ideia. Né? Você que é mais jovem, que está nos assistindo, se a sua mãe e o seu pai chegar para você, you must. Então você sabe que o negócio é certeiro. Tem que falar, oh, you must not. É que, ok, né? Também é proibido. Agora você falar you should, ele está deixando ali que é uma boa ideia, ok? Então, isso você vê na Bíblia. Ok, my friends? Então, vimos aqui o uso de must e should e exemplifiquei para vocês na Bíblia.
Hoje já estudamos 4 versículos bíblicos. Did you like it? Então, my friends, continuando aqui, must e should, vocês anotaram aí, anotem as palavras dos versículos aqui, né, que eu traduzi para vocês, mas é também importante você, com a sua Bíblia e no seu aplicativo, depois traduza. E eu vou ensinar para vocês agora, ou melhor, antes da gente continuar, vocês viram que eu tenho aqui um conhecimento muito bom de grammar, modéstia à parte, mas mais do que ter o conhecimento de grammar, eu tenho que saber how to explain, como explicar. Em nenhum momento eu fiquei falando regra, tal. Eu expliquei para vocês gramaticalmente como que usa should e quando que usa must, e eu nem falei no nome gramática. Então, você tem que saber, sim, grammar, no caso do professor, mas o interessante é você saber como ensinar, como passar isso de forma que o aluno entenda, né? Agora, é muito mais fácil, você aí que está no deserto da gramática em inglês, com medo, se alguém chega para você, não, aqui em inglês é sem gramática. Olha, é o inimigo te tentando no deserto, tá? Esse cara não vai te ajudar a sair do deserto, ele vai te enterrar no deserto quando ele fala, não, esquece um negócio de inglês com gramática, não precisa. Ok, it is necessary. Acabei de mostrar para vocês que é necessário. A questão é como você aprende e como te ensinam esse grammar. E eu vou colocar agora o depoimento de um outro aluno meu, ex-aluno, que hoje já também estudou por cerca de 2 anos a 2 anos e meio, o Rafael. Ele é professor de geografia, então seja uma pessoa instruída, e ele hoje fala inglês também fluentemente, estudou comigo, estudou na Ed Idiomas, e ele fala em depoimento algo que eu acabei de falar para vocês. Acompanhe o depoimento do meu ex-aluno Rafael. Hello guys, my name is Rafael. I always liked English language, but I had never done a course before. So I went to Ed's Idiomas in order to improve my abilities. And nowadays I can assure you that it's a great course. Ed is a great guy. He has the knowledge and knows how to pass this knowledge to the students. There are great people working there. You will like. I recommend you. Go there, register, né? And I can assure you that by the end of the course, you will be talking in English, alright? Have a good day. Bye. Ok, my friends? E aí? Viram o que o Rafael falou para vocês? O depoimento dele e o depoimento dele é nesse sentido, de que tem knowledge, tem conhecimento, but you have to know how to transmit, né? Como transmitir este conhecimento, né? Então, deixa eu só ver aqui para vocês o seguinte, que saber o grammar é importante, ok, mas saber passar e saber como ensinar, mostrei para vocês ontem várias possibilidades de você estudar e aperfeiçoar. Então a gente está vendo hoje, amanhã você tem que rever essa explicação, rever as suas anotações, para aí sim você fixar, ok? Vamos continuar a nossa aula de hoje, que ainda não acabou, porque agora eu vou te ensinar as palavras de hoje, as palavras que eu quero que vocês memorizem. Fora essa, o must e o should, as palavras também específicas aqui. Então, a gente viu should e must, né? Agora, olha só, words of the day, palavras do dia. Igual nós vimos ontem. Eu vou primeiro falar as palavras em inglês, né? Você vai repetir aí na sua casa comigo. E depois eu vou fazer umas perguntas para vocês. Por que o Ed está ensinando essas palavras? Eu acho que vocês vão sacar. Vamos lá. Primeiro aqui, todo mundo, repete comigo aí, ó. Patient. Kind. Envy. Boast. Arrogant. Rude. Irritable. Resentful. Rejoice. Truth. Bear. Believe. Hope. Endure.
all thing, wrongdoing, right? Pronunciation here is 2 words, wrongdoing. Okay, these words, but what's the translation? What's the meaning? Como eu poderia explicar usando meaning, usando outras palavras em inglês do que cada uma significa. Mas hoje eu vou preferir usar a translation, a tradução para vocês. Essas palavras aqui, elas vão todas resumir uma. Sim, essas palavras aqui, elas resumem uma segunda palavra de Deus. Essas palavras aqui que eu ensinei para vocês, elas explicam o que uma palavra, o que um feeling, vou ensinar para vocês, um feeling, tá? Depois eu vou achar que vocês estão brincando. O que um feeling significa? O que é feeling? Sorry. Sentimento. Isso. All these words that I taught you, they mean one feeling. Todas essas palavras que eu te ensinei, elas foram usadas para descreverem um sentimento. E sabe quem que escreveu essas palavras? Paul. The Apostle Paul. Yeah, o apóstolo Paulo. Quando que ele escreveu? Lá para o povo de Corinto também. Então você está estudando 1 e 2 Coríntios, você vai estudar essas palavras em inglês. Você está saindo do seu deserto. Eu tenho certeza. Ainda mais se você está continuando comigo até agora, vai até o final, porque você vai sair do seu deserto, onde você saiu da escuridão e foi para a luz. Hoje você vai ficar comigo até o final e vai sair do deserto definitivamente. A palavra patient parece com português, né? Paciente. Não é o paciente do hospital, não. É o adjetivo. Você é uma pessoa patient, paciente? Eu sou muito patient. I'm a teacher. I'm a teacher. Teacher, patient, right? Kind. O que é kind? Kind, what's the translation? What's the meaning of kind? Bom, bondoso, gentil. Envy é invejar, inveja. Né? A gente tem aqui boast, tipo assim, se exaltar, né? Se vangloriar, né? Boast. Arrogant, né? A gente tem aqui arrogante, parece com português, né? Rude, rude também parece com português, né? A pessoa é mal educado, né? O contrário de educado. Irritable, né? Nervoso, irritado, irritante. Resentful, ressentido, né? Que guarda mágoa. Rejoice, né? Que regozija, né? Que se alegra. Rejoice é ficar feliz por causa de alguma coisa. Truth, verdade. Bears, na verdade isso aqui você pode usar sem o S, né? Vamos ver o original. Bear, que pode ser urso, né? Mas pode ser também suportar, aguentar. Bear. Believe, acreditar. Hope, hope, que é esperança ou ter esperança. Endure, que também é a mesma coisa que bear, que também é suportar, aguentar. All, que é todos ou todas, né? Thing, coisa, tá? Então você pode juntar, por exemplo, posso colocar no plural aqui, ó. All things, todas as coisas. E wrongdoing, né? Ó, parece um palavrão, porque é uma palavra grande. Wrong significa, deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês estão chegando legal aí, né? Wrong é errado e doing é fazer. Então, quando você junta as duas palavrinhas, wrongdoing é o que se faz de errado. Então, coisas erradas. Então, wrongdoing. This is wrongdoing. Isso é errado. Fazer isso é errado. Nossa, Ed, então o que essas palavras aí, ó? Patient, kind, envy, boast, arrogant, rude, irritable, resentful, rejoice, truth, bear, believe, hope, endure, all, thing, wrongdoing. Poxa, Ed, mas por que todas essas palavras? Porque todas elas, segundo Paulo, têm a ver com uma. Essa uma palavra, esse feeling, né, que eu escrevi para vocês aqui, ó, deixa eu ver como é que vocês estão aqui, ó. Esse feeling, este sentimento,
right? Esse sentimento, esse feeling, ele é descrito, ele é explicado por Paulo nessas palavras aqui, da seguinte maneira. Esse feeling, esse sentimento, essa palavra é patient. Ela é kind, mas ela não é envy. Ela não boast. Se você tem esse feeling dentro de você, esse feeling te faz patient, kind, mas não te faz envy. Não vou traduzir mais, porque agora você já anotou e sabe o que significa. Não te faz boast, muito menos arrogant, muito menos rude, muito menos irritable. Nada de resentful para esse sentimento, se você tiver. Nada de rejoice, pelo contrário. Rejoice in the truth. Ele se regozija, ele fica feliz in the truth, na verdade. Não na lie, na mentira. Esse sentimento bear, suporta. Sabe o que ele suporta? Ó? All, o que é all que eu falei? Todas. E thing, todas as coisas. All things. Believe, faz você believe in God. Faz você o quê? Hope, ter esperança in God. Faz você endure, suportar tudo. E faz você também se distanciar de wrongdoings, de coisas errôneas, de coisas erradas. Né? Então, eu vou passar agora o vídeo para vocês, que é mais um depoimento de uma ex-aluna minha, e vamos voltar nessas palavras aqui. Calma que vocês vão entender a aplicabilidade, onde você aplica essas palavras in the Bible, na Bíblia, e claro, no seu dia a dia. Mas antes, assista esse depoimento de mais uma ex-aluna minha, a Graziela. Dá uma olhada aí, pessoal. English is one of my passions. This is the reason that I always want to learn. And when I found Ed, I found a person that had the same love that I had and have. So it was so magical that I talked to my parents and they put my brother there too. Today, I finished my course, but my brother continued to do. And I know that he is in the right place. So if you really want to learn English, give Ed a chance. Give yourself a chance. You won't regret it. Learn with Ed and learn with love. Viram, my friends? O que a Graziela falou pra gente aí, pra vocês, né? Foi minha aluna também, foi aluna da Ed Idiomas, hoje também fala inglês fluentemente, e ela disse que encontrou na nossa metodologia, na minha metodologia, uma forma de aprender com love. Essa é a palavra que a gente caminha para o fim da nossa aula. Love. E todas essas palavras que eu falei aqui são usadas pelo apóstolo Paulo para definir o que é love, o que é amor. Vamos assistir agora mais uma vez o vídeo que fala sobre love. Lá no comecinho vocês assistiram o vídeo do deserto, o vídeo sobre love, mas agora eu vou passar para vocês mais uma vez o vídeo que fala sobre love, que tem a ver com a explicação, a definição que o apóstolo Paulo dá para este sentimento que tem que estar com todo cristão. Dá uma olhadinha aí, pessoal. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way.
It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. That's it, my friend. That is the definition of love by the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 13. Então vocês viram aí o que é a definição de amor pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu. Então vamos ver aqui agora, só para a gente terminar, o verso todo que vocês acabaram de aprender hoje quando eu ensinei as palavras, né? The way of love. Então tá aí, ó. Só ver como é que vocês estão vendo isso. Ó. The way of love. A forma, a maneira do amor, né? Tá lá. Se você quer saber o que é amor, é só você ir em 1 Corinthians chapter 13. Vocês escutaram agora o capítulo 13 praticamente todo, mas eu quero me concentrar a partir do versículo 4 até o versículo 8º, né? Que foi o que vocês, com as palavras que nós estudamos, aprendemos e que vocês viram no vídeo, né? Ó, love is patient and kind. Não, love is patient and kind. O amor é o que a gente aprendeu hoje? Sorry. Paciente e bondoso e gentil. Love does not envy. Ele não inveja. Or boast. Ou se vangloria. It is not arrogant. Não é arrogante. Or rude. Ou rude, mal educado. It aqui se refere a ele. A ele o quê? O amor. O amor does not insist on its own way. Ele não insiste nos seus próprios caminhos. Ele não vê interesse próprio. O amor, it's not irritable or resentful. Ele não é irritante, muito menos ressentido, guarda mágoas. It does not rejoice at wrongdoing. It does not, ó, tem um not aqui, tem um não. Ele não se regozija, ele não fica feliz at wrongdoing, com coisas erradas. Mas, rejoices, ele se alegra with the truth, com a verdade. Né? Love bears all things. Lembra? Bear, suporta, aguenta o quê? All things, todas as coisas. Believes all things, faz você crer em todas as coisas de Deus. Hopes, né? Ele espera, ele é esperançoso em todas as coisas de Deus. E endure all things, e suporta todas as coisas. Então, my friend, é isso daí. Estou aqui terminando a nossa aula número 2, te agradecendo mais uma vez pela presença. E se você ficou do começo ao fim, parabéns. Eu tenho certeza que ontem você saiu da darkness, hoje você saiu do deserto. E com o compromisso que eu tenho com você, eu espero que você tenha comigo. Continue amanhã também na nossa 3ª aula e depois de amanhã na nossa 4ª aula do Oh My God. Porque com o que você aprendeu ontem e hoje, olha quantos versículos, quantas palavras você já aprendeu em inglês, né? Quando que usa, né? Várias situações que você pode utilizar o inglês, não só na Bíblia, mas várias palavras que você vai poder usar no seu dia a dia. Você vai sair hoje dessa aula já podendo usar e, claro, se você quiser, preach. Lembra o que é preach? Qualquer coisa, olha as suas anotações, eu volto lá no comecinho. Vai poder pregar, né? Levar o gospel, o evangelho. Então, pessoal, muito obrigado por nossa 2ª aula. Continue nos nossos canais, né? Visite o Instagram, o YouTube, Ed Idiomas, o Instagram ed.idiomasbr. O Facebook também da Ed Idiomas para você nos acompanhar. E, claro, faça o seu cadastro lá no perfil do Ed Idiomas no Instagram e se cadastre no nosso canal exclusivo do Telegram. Porque isso que eu estou ensinando para vocês hoje, quem está nos nossos canais exclusivos do Telegram, do Oh My God, eu dou dica todo dia de inglês e inglês com a Bíblia. Então, my friends, thank you very much. Mais uma vez, muito obrigado. God bless you. Deus abençoe a todos vocês e aguardo vocês amanhã. Goodbye. See you.